Fala pessoal, tudo beleza? Bom, eu sou o Rafael, professor Rafael. Estou de volta aqui na nossa série Universo Grego para falar um pouquinho mais sobre os mitos, evidentemente, né? Nos dois primeiros episódios eu apresentei a proposta da série aqui no YouTube. Deixa eu só arrumar meu microfone para não ficar esse negócio, essa rebarba aqui, ó. Aí. E no segundo episódio falei um pouquinho sobre a ideia de sobre a perspectiva, né, sobre a, o nosso inclinamento em pensar que os mitos gregos são espelhos da própria alma humana, né? Ou seja, nós olhando para os mitos gregos, nós não somos inclinados a ver algo sobrenatural, mas algo que é tão natural como nós, mas que são sobrenaturais de maneira que nós queremos ser. Então, os mitos gregos mostram isso, né? O que os seres humanos são e o que querem ser. Bom, mas eu não vou me alongar nisso agora. Eu faço a gravação numa tacada só. Às vezes eu penso em editar e tal, mas eu acho que fica mais natural dessa forma. Mas enfim, né? Eu não vou me estender nisso. Eu quero contar um mito grego para vocês hoje, para começar a exemplificar, ou pelo menos começar a aprofundar essa exemplificação do que o universo grego nos traz, mesmo para a atualidade. Uma coisa parece até banal, mas em geral a impressão que nós temos, e hoje eu tenho convicção, depois de anos de estudos em universo grego, né, em mundo grego, civilização helênica, é que a Grécia Antiga, o codinome, né, o epíteto antigo para a Grécia é falso. A Grécia é atemporal. Né? O correto seria falar Grécia temporal. Atemporal, né? Não há tempo. Ela vai ser sempre atual, independentemente do mundo onde ela for estudada, da época em que for estudada. Eu vou usar como exemplo aqui um mito grego. Me permitam usar aqui uns slides, né, tanto quanto animado que os slides, para poder mostrar para vocês o que eu quero dizer exatamente com isso. Eu vou share aqui nos slides, começar a usar aqui umas exemplificações, acho que fica até mais legal e a gente conseguir desenvolver para a gente conseguir desenvolver o nosso pensamento. Deixa eu só arrumar aqui a telinha. Bom, quando eu falo sobre mitologia grega, eu falo sobre deuses, falo sobre seres sobrenaturais. Falo sobre ficções que podem estar muito mais próximas da realidade do que de algo fantasioso, grotesco, né, pitoresco. A mitologia grega, apesar das outras mitologias serem fabulosas, a mitologia grega ela traz algo racional, né? Como eu já falei, ela traz algo profundo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia mesmo. Por isso que ela é tão encantadora. Quando eu falo sobre mitologia grega, você vê ali alguns alguns sujeitos, né, da mitologia grega, Zeus ali dá para encontrar ali os Dionísio, encontrar ali os seres sobrenaturais gregos. Mas eu vou passar um pouquinho desse slide aqui, falar um pouquinho sobre a Grécia, né? Qual era a intenção dos mitos? Os gregos criaram vários mitos para poder passar mensagens para as pessoas e também com o objetivo de preservar a memória histórica de seu povo. Há 3.000 anos, não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos da natureza ou para acontecimentos históricos. Portanto, para buscar um significado para os fatos políticos, econômicos e sociais, os gregos criaram uma série de histórias de origem imaginativa que eram transmitidas principalmente através da literatura oral. Quero deixar uh, essa ideia de não havia explicações científicas para grande parte dos fenômenos e dos acontecimentos históricos para fixar mesmo, né? Essa ideia de que os mitos tinham uma função e não eram criações meramente fictícias. Bom, mas não é só sobre isso que eu quero falar hoje, como eu já falei. Vou me hidratar rapidamente. Para quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo. E agora não, já há um tempo a mania desse clima daqui fazer muito calor e ser muito seco, né? Hoje acho que baixou de 14, 15% a umidade relativa do ar, o que é
Para quem é renitento como eu, é complicado. Bom, falando um pouquinho sobre os mitos, né, os principais seres, a gente vai, claro, iniciar pelos heróis. A ideia de cruzamento, de hibridização, né, do híbrido entre um deus e um ser humano, né, uma mulher humana, é um tanto peculiar e bastante interessante, porque nós vemos isso em quase todas, ou se não todas as mitologias, né? Inclusive na Bíblia. Mas esse é assunto para próximas aulas, próximos vídeos. Eu quero falar um pouco sobre Hércules, né? Esse é o nosso mito central de hoje. Eu vou até Aquiles, para quem, claro, não se lembrar, é só lembrar do tendão de Aquiles, né? Que é uma parte do nosso corpo, e da ideia do calcanhar de Aquiles, que significa ponto fraco. Mas Aquiles é uma história bem interessante, que a sua mãe, a Tétis, ela molhou ele, né? Banhou o bebê Aquiles no rio Estige para torná-lo imortal. Só que na hora que ela foi molhar, acompanha comigo a caneta, ela molhou assim, né? Esqueceu de deixar o calcanhar para dentro, né? Esqueceu de molhar o calcanhar, de afundar o calcanhar ficou para fora, portanto, por isso o ponto fraco, o calcanhar de Aquiles. Mas não é sobre Aquiles que eu quero falar sobre Hércules. Ou melhor, quero falar sobre dois personagens, ou duas personagens, né, depende do seu purismo linguístico, que são peculiares. Mais uma vez usando essa palavra. Me permitam mostrar de novo a minha fuça para desenvolver essa ideia. Pode parecer um tanto quanto chocante, mas é mitologia grega, é mito grego, é história. E a história choca. Acho que mais do que a ficção. Pois bem, Zeus, como nós sabemos, era um grande galante, para falar de maneira bem singela, né? Era um mulherengo, principalmente com mulheres mortais. Ele era casado com Hera, rainha dos deuses. E ele tinha a mania, né, de ter muitas amantes mortais, principalmente ter filho com elas, filhos no plural. Isso deixava Hera enfurecidíssima. E um momento ele estava em sua casa, em sua residência lá no Monte Olimpo, né, no Tinder, verde, vermelho, verde, assim, quero, não quero, dá match, né, super like, né, não que eu entenda muito disso, afinal eu sou casado. Muito bem. Não, isso é brincadeira, eu sou casado mesmo. Beijo, amor. O Tinder dos deuses, né, era descer a terra e chutar o pau da barraca, né? Zeus descendo a terra, ele busca Alcmena, mulher de um guerreiro chamado Anfitrião. Bora, o que é o Anfitrião? Nós sabemos o que é, mas já já eu vou desenvolver essa ideia. Só que Zeus não desce sozinho, né? Ele estava entediado, como eu disse, no Tinder grego, no Tinder do Olimpo. Entediado, ele desce com o seu amigo mensageiro, o deus Hermes. E lá chegando, eles se transmutam, eles se transformam. Assim como a mística do X-Men, sabe? Zeus se transforma no próprio anfitrião. O anfitrião estava viajando e Alquimena estava sozinha em casa. Então, Zeus se transforma no próprio anfitrião. Adentrando a residência, Alquimena encontra o marido, né, que na verdade é Zeus disfarçado, né, transmutado em anfitrião, e o recebe. E ambos passam a noite como qualquer marido e mulher. Acontece que Zeus deixa então o deus mensageiro, Hermes, na porta do quarto para evitar que o verdadeiro anfitrião chegasse. Hermes se transmuta também, só que em sósia. Sósia era o nome do escravo, de um dos escravos, um dos empregados principais ali, de anfitrião, o guerreiro, né, o soldado militar anfitrião. Sósia, para nós, é uma pessoa que se parece muito com o outro. Então, vejam a ideia de sósia, de onde vem. Porque Sósia era o escravo de anfitrião, que Hermes se transformou, teve que se transformar nele, para proteger o seu chefe Zeus, que estava com a mulher do outro na cama. Mas, depois de um tempo ali, né, jogando dominó, assistindo Netflix com a esposa de anfitrião, se é que vocês me entendem, anfitrião verdadeiro chega em casa. E lá chegando,
ele adentra o quarto e encontra aquela cena. Olha, ele comigo, ela comigo, eu na cama, mas eu tô aqui, né? O que está acontecendo? Oh, meu Zeus. Ele fala, sou eu, prazer, como é que você tá? O próprio Zeus se revela. E a Alquimena fica louca, né? Fica assim, enlouquece, porque ela foi enganada. Desta vez, a mulher não tinha culpa, porque ela achou que fosse o marido, o próprio Zeus se transformou em marido. Zeus revela a sua identidade. E aí, caro ouvinte, caro telespectador, caro youtuber, pense comigo. O que você faria nesse momento? Não precisa responder. Você acha que o anfitrião vai pular no pescoço de Zeus, o grande Zeus? Você acha que ele vai se revoltar? Você acha que ele vai matar o Quimena? Que ele vai se matar? Não, o anfitrião vira-se para Zeus e diz: ó Zeus, grande Zeus, que prazer é para mim estar o Senhor em minha casa, que honra para mim é ter a minha esposa escolhida pelo Senhor. Meu querido. Se alguém disser que você é um grande anfitrião, lembre-se dessa história. Um grande anfitrião, até a esposa dá para o visitante. E meus amigos historiadores também vão me ajudar, lembrando que isso já aconteceu muitas vezes na história. Na Idade Média aconteceu muito e ainda em algumas culturas isso acontece, mas comum numa época da história em que a, a, o sexo, a sexualidade, as relações sexuais eram usadas como moeda de troca. E que já aconteceu e era comum em algumas culturas, em algumas épocas, que até a esposa, até a mulher fosse cedida ao visitante como forma de negociar alguma coisa, como forma de recebê-lo bem por algum motivo. Então não é uma história desconectada da realidade. É o homem usando tudo que tem para conseguir algo em troca. Mas, professor, onde entra Hércules? Né? Onde entra Hércules nisso? Onde está Hércules? No ventre de Alquimena. Sim, Hércules é o fruto dessa bagunça toda que acontece na casa de Anfitrião. Anfitrião e sósia. Duas palavras, dois termos, dois conceitos comuns na nossa cultura, que são mitos gregos. Eu volto na próxima com mais mitologia grega. Recomponha-se e continue sendo bom anfitrião. Até a próxima.